Carioca como eu, ele ganhou sua primeira bateria aos 6, meia dúzia de anos. Porém, como qualquer jovem, aos 17, vai para São Paulo como baterista do grupo Vimana, iniciando sua carreira como músico profissional. Essa banda durou acho que cerca de 3 anos e tinha como integrantes outros jovens, iniciantes, mas vocês vão ver que de extremo e promissor talento, como Lulu Santos, Rich, Luiz Paulo e Fernando. Ele é autor de vários sucessos, eu gosto de todos, como Me Chama, Vida Bandida, Rádio Blá, Decadence avec Elegance, Vida Louca Vida e Corações Psicodélicos. Ele é músico, compositor, cantor de indiscutível qualidade técnica e artística. Foi responsável por promover o primeiro encontro da música pop com o samba, chamando a bateria da Estação Primeira de Mangueira para participar do seu disco Cuidado. O sucesso foi tanto que a bateria da Mangueira chegou até a acompanhá-lo em diversos shows. Ele traz em sua trajetória pessoal e profissional momentos polêmicos, sabemos, intensos, cheia de encontros, desencontros, alegrias, tristezas, que estão presentes no livro que acaba de publicar, que ele me deu, inclusive, um volume, há 50 anos a 1000. E aos 53, ele está aqui para contar essas e outras histórias. No perfil especial dessa noite, o incontestável talento de João Luiz Vandenberg, filho. Ou para você, para mim, nosso querido Lobão. É Vandenberg, né? É Vandenberg, é. Vandenberg. Tá bom, lindão? Rony, rapaz, mais uma vez, que prazer. Meu. Você tá bom? Ótimo. Obrigado por ter vindo, querido. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui sempre, né? Que sucesso, hein, campeão, quando você mostrou. Tá. Porque, olha, antes de começar o nosso papo, foi feita uma pesquisa que a habitualidade de frequência em livrarias, quer dizer, leitores mesmo, né, que tem essa habitualidade, 400 mil. É muito pouco, né? É nada. Nós temos 5 milhões de escritores. Pois é, mas tem mais leitor. Mais escritor do que leitor. Aí é sempre uma coisa complicada. Teu livro é grosso, mas você começa a ler, não para. Pô, que bom, dinâmica, né? Não? Foi um teste inédito, né? Porque eu nunca tinha escrito, não ia saber como é que ia sair, né? Mas você é multifacetado, pô. Você tem sempre que encontrar. Não, mas são coisas assim. Por exemplo, o livro eu escrevi tinha 870 e tantas páginas. Talvez se eu não tivesse dado aquela cortada, ia ser realmente um calhamaço, né? Então eu tive sorte, né? Na hora que eu acabei muito fazendo. legal o teu livro. E uma pergunta que todo mundo me faz, que sabe que eu gosto de você. E eu estou te perguntando, estou fazendo só essa ponte aqui. Por que o apelido Lobão? No colégio, eu tinha um macacão. Na verdade, eu usava um macacão porque não tinha uniforme no São Vicente de Paula. Eu sou um cara muito conservador. Eu ficava muito chateado de não ter uniforme porque eu achava muito prático o uniforme. Claro que é. Pô, esse negócio de ficar com calça, ficar desfilando. E eu ficava curtindo, porque tinha uns cocotas, uns cocoboys que botavam umas calças hang-ten. Tinha aquelas meninas que ficavam um certo desfile de moda. E eu ostensivamente lancei um macacão, aquele de jardim de lobo mal mesmo, com uma... E só usava aquilo. Minha avó, ela costumava, quando estava em fase de crescimento, ela comprava essas calças enormes e encurtava e eu ia espichando na medida que eu ia crescendo. Então eu ficava com uns 4, 5 anos com a mesma roupa, né? E aí eu usava aquele macacão, e aquele macacão tinha um cabelão, assim, aí comia muito na hora do recreio. O cara parece o lobo mal, de lobo mal para lobão. Legal. Quando é que você se tocou que, de fato, a sua realização profissional só poderia vir através da música? Ô, Rony, eu vou te dizer uma coisa. Eu não sei porque quando eu entrei para a música profissional, quer dizer, para o Vimana, foi muito acidentado. Eu estava meio... Eu não sabia, estava repetindo o ano. Eu queria ser meio maestro, mas eu não podia ser maestro. Eu nunca li música, eu não tinha embasamento, sabe? Ficava meio que enganando, mas eu queria ser uma coisa científica, eu queria ser geólogo, eu queria ser físico, arqueólogo, alguma coisa assim. Arqueólogo eu quis. Né? Eu adorava essas coisas, até hoje. Eu sou muito tímido, então eu gostava muito de tocar, mas eu não achava que eu ia seguir, principalmente que eu estava meio, se eu queria fazer violão clássico, se a bateria me dava medo, eu falei, pô, vou tocar bateria, ganhar dinheiro tocando bateria é uma coisa difícil, isso tudo me apavorava, né?
Agora, uma coisa interessante que eu não sabia. Seu pai trabalhou com Roberto Marinho. Sim, Seu ele foi muito amigo do Dr. Roberto, os dois. Meu avô... Seu avô cuidou do Dr. Irineu? Não, ele cuidou do Dr. Roberto também. Ele era mais ou menos da mesma geração, ele um pouquinho mais velho que o Dr. Roberto. Mas, na verdade, eles eram mecânicos, automobilistas, e o meu avô ele tinha uma oficina mecânica que era... Ele era representante vitalício da Rolls-Royce na América Latina. Ele, né? Então, ele só tratava com magnatas, né? A gente ia para a escola de Maserati, de Rolls-Royce, eram carros... Então, a gente tinha muitos caras assim, milionários. E meu pai foi chefe de escuderia de kart dos 4 filhos do Dr. Roberto. O Zezinho brincava de autorama lá em casa, o Paulinho, que morreu no Ano Novo de 69, meu pai foi buscar o Paulinho em Cabo Frio. E são muito amigos, eram muito amigos dos garotos, né? Do Bete, que é o Roberto Irineu, o Joãozinho, são pessoas muito queridas mesmo. E eram muito amigos do meu pai. E no final da vida do meu pai, ele acabou trabalhando na oficina do Dr. Roberto mesmo, que deram um help, porque ele acabou falindo, ele era maluco, negócio de dinheiro, e ele acabou trabalhando com o Dr. Roberto nos últimos anos da vida dele, sim. A sua relação com seus pais era legal, você contou uma vez, mas você caiu fora com 17 anos. Eu gostava muito deles, mas na medida que eu fui crescendo, eles eram filhos de pais muito mais velhos, que os dois são filhos temporões. Então, eles assim, nos anos 60, eles eram jovens, mas ao mesmo tempo eles tiveram uma educação assim da Segunda Guerra, dos anos 30. E então eles tinham muito medo de rock, cabeludo, e eu era muito cerceado. Meu pai me botava com o cabelo de Baquinaum, assim, eu ficava completamente fora. E à medida que eu fui crescendo e fui gostando mais de rock, tocando isso, bateria e tudo mais, a gente começou a entrar em conflito, entramos em conflitos sérios. Mas eu era dependente dos meus pais a ponto de, quando eu era criança, eu ia para a igreja, para o altar de São José, e pedia para que ele falasse: olha, a única coisa que eu quero é morrer na mesma hora, no mesmo dia, no mesmo minuto, no mesmo segundo que meus pais, porque eu pensava assim, bom, eu não vou suportar a dor de perdê-los. Mas como eles me amam muito, também seria horrível se eu morresse antes deles. Então vamos morrer todo mundo junto. Mas eu tinha isso, uma fixação na minha... Como eu era dependente daquela família, né? E a partir... o que eu acho legal dentro de tudo isso é que o livro narra esse contraste de um cara super protegido, quando chega com 16, 17 anos, Na verdade, esse conflito de geração, ele era muito mais recorrente naquela época, né? Todo mundo, eu me lembro o próprio Richie falando daquela música dos Beatles, She's Living Home. Ela falou assim, pô, saiu o quarta faixa lá do ar. Exatamente, saiu She's Living Home, ela está saindo de casa, diz que no dia seguinte um monte de meninas saindo de casa, quer dizer, isso não acontece hoje, né? Hoje em dia... Pelo contrário. Ninguém fica morando com 40 anos, está morando... São os Mamone. O que é uma coisa... Os Mamone. Nós fizemos né, Rony? Nós fizemos uma entrevista com o Ebiatra e ele até me fez refletir. Diz que no Brasil, hoje, a média de adolescência, 28 anos. Quer dizer, o cara com 28 ainda está... Adolescente. Semipúbere. Quase púbere. E na Itália chega a 40. Tem essa coisa na Europa que o cara fica decidindo com muita argúcia lá o que vai ser quando crescer. Que maravilha. Olha, houve uma época em que se dizia que a década de 80 foi uma geração perdida. Não para nós músicos, pelo contrário. Mas de certa forma também foi, sabe, Rony? Eu acho que, pensa bem, aqui no Brasil, como geração dos anos 80, por vários motivos. Primeiro, que foi a primeira geração que teve uma ruptura muito peremptória, assim, com a Tropical, tem uma coisa brasileira. Se bem que eu acho, assim, tem uma coisa que no livro também eu acho que é uma tremenda falta de visão histórica, que, assim, o rock nasceu nos anos 80, a gente sabe que isso não aconteceu, isso, né, Rony? Desde os anos 50 que o Brasil tem rock, a gente fez uma... Pelo menos assim, no filme eu vou querer fazer isso muito mais sobre aquelas domingueiras no Caiçara, as domingueiras no Monte Líder, Silvery Boys, Analfabetos. Que coisa boa. Né, Placa Luminosa. Isso é. The Bubbles. Isso é a devolução da minha juventude. Não é? E a gente se lembra que naquela época, na Zona Sul do Rio, a gente ficava ouvindo pelas ruas, a gente via todo mundo ensaiando, bandas tocando por toda a Zona Sul do Rio de Janeiro. Então eu fico imaginando como é que...
esquisito essa coisa da cultura de rock no Brasil, que ele é muito refratário. Você vê que cada década que começa, as pessoas inauguram, agora começou o rock no Brasil. Toda releitura é considerada como o início. Pois é. É estranho isso. Isso é muito esquisito. Eu fico muito preocupado, principalmente com a cultura de rock and roll aqui, sabe? Nós dois, minha escola, que eu tenho alguma também é rock, e nós viemos da geração dos discos de vinil. Pois é. Eu tenho, inclusive, uma simpatia monumental. Você, inclusive, foi de uma audácia, eu me lembro. Você chegou a trocar gravadora por banca de jornal. Mas eu não tinha muita escolha não, viu, Rony? Ali eu fui muito perseguido mesmo, né? Quando eu falo perseguido, parece cafona, porque mas eu sou o tipo da pessoa que posso, inclusive, através dos documentos que tem no livro, eu posso falar com mais conforto em relação a isso. Mas eu acho assim, primeiro que o vinil, em todos os lugares do mundo civilizado, é uma coisa moderna. Você vai em Londres, só tem loja de vinil, em Nova York também tem aquelas pickups, tudo. Aqui no Brasil é que o vinil sendo mais caro e a indústria não correu atrás disso, eles querem incutir que o vinil ainda seja uma coisa antiquada, como a válvula. O amplificador de guitarra válvula. Imagina, João, é a válvula. Claro, hoje um amplificador valvulado é o que há, né? O que há de bom. E tem uma nova tecnologia para a válvula, porque a válvula foi progredindo no setor de válvula. Claro, né? Microfone, a válvula. Exatamente, e o vinil também, agora tem vinil.